Um dia, tudo chegou de repente. Era como uma grande tempestade. Era um vento muito forte. Quem poderia detê-lo? Ele veio abalando a estrutura da minha casa. Se eu tivesse cuidado, se eu tivesse tido mais prudência, não teria sido tão avassalador. Mas não adianta chorar o leite derramado. Não diz o ditado, mas quem permite a luta sabe aonde nos prova, para depois nos aprovar. Mas como o ouro é refinado no fogo, ele nos purifica e no vale nos ensina. Por isso, um pouco dessa experiência vou te contar. Eu já vinha percebendo o quanto estava desgastado, mas sabe, eu não conseguia ficar parado. Precisava concluir projetos. A noite se tornava para mim um dia inteiro. Queria ler a Bíblia, escrever e compor, orar e buscar, mas o tempo se tornava pouco. E quando eu via, não conseguia dar um só passo. O sono e o cansaço tomavam conta do meu corpo. A cobrança exagerada se tornava para minha alma um martírio. E o máximo que fazia era falar com o Senhor. E, consequentemente, eu dormia sobre os joelhos. Para mim, aquela situação a cada dia se tornava um tormento. Eu sofria sozinho por dentro, sem ninguém saber, pois era um ministro de Deus. Tinha que manter a minha postura, mas estava doente na alma. As cobranças aumentavam e as pressões psicológicas arrancavam meu chão sem perceber. Mas como um bom soldado que fugia da aparência do pecado e para dar bom testemunho, vivia por um motivo pleno, pelas obras e pelas almas e por amor daquele que me chamou, Deus. Mas a cada dia que passava, pela insistência do chamado que ardia, o desgaste físico me destruía. Estava ficando sem controle. A paciência, a mansidão já estava quase ausente. E o nível de ansiedade cada dia mais intenso. Meus músculos estavam tensos aos movimentos. Comportamentos que eu não tinha agora estavam fazendo parte da minha vida. Os tremores das mãos, os choques pelo organismo, o coração acelerado, parecia que ia sair pelo peito. A mente não tinha mais controle. O meu interior já não comandava mais a minha estrutura física. Eu queria partilhar tudo com alguém, mas um dia eu fiz uma oração no início do Evangelho e disse: Deus, que eu sirva mais para servir do que para ser servido. Não que isso fosse errado. Na Bíblia é uma ordenança, mas fiz isso um fardo. Não fui sábio. Estava preso a essas palavras. O medo e a falta de entendimento me fez cativo de mim mesmo. Eu já não estava conseguindo reagir com tanta eficácia. Até que uma dor bateu na minha porta. Eu abri para ver o que era e foi um grande susto que doía absurdos. Não conseguia ficar sobre os meus pés. Era a dor do luto. Um choro, um silêncio absoluto. Naquela hora não tive um ombro amigo. Foi difícil, humanamente falando, eu estava só. Porque o sustentável é Deus. O Supremo estava sobre mim. Mas surpreendentemente, Deus levanta o improvável, uma alma que ajudei no passado, e se tornara pastor. Por ele fui amparado, pois verdadeiramente é chorar com os que choram
e se alegrar com os que se alegram. Ele chorou junto comigo. Já estava desmaiada em seus braços. A coluna naquele dia estava sendo carregada. Tentava abrir os meus olhos, mas estava fortemente arrebatado pela dor. E sem dúvida, mais uma vez o improvável foi usado. Minha irmã, que não tinha aparente condições emocionais, agora se tornou grande no mundo espiritual. Eu, sem forças, quase desfalecendo no carro, na rua, acelerado. Pela minha vida, eles estavam agora lutando. E eu disse uma palavra no ouvido da minha irmã naquele instante. Um dia te auxiliei, mas hoje é a tua vez. Ela, que se sentia tão pequena, agora estava grande diante de Deus. E ai de mim se não fosse o Senhor me socorrendo. Por isso a palavra diz que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E hoje, sem dúvida, eu não estaria aqui para te contar que é Deus, o Deus do impossível, e que usa quem a gente menos imagina. Deus é assim, surpreendente. Mas uma coisa é certa, depois da tempestade não vem a brisa, mas nós vemos depois o estrago que ela fez. E para reconstruir uma cidade devastada novamente, não é fácil. Assim como a cidade perde a sua beleza, eu não tinha mais formosura. Meu rosto estava aterrorizado, meus olhos não fechavam, o sono me foi roubado. Escutava barulhos e levantava nos breves cochilos e acordava em grandes abalos, ouvindo vozes na madrugada. Era o próprio inimigo. Estava atormentada pelo medo, medo de não conseguir lutar, medo de não acordar. Todos os dias dizia ao amanhecer: acordei, Deus. Porque naquele momento tive certeza de que até ali o Senhor me ajudou e me deu força. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o fim é melhor do que o começo. Mas a luta aumentou após o luto. Minha mente agora estava acelerada por causa dos inúmeros processos. Minha guerra não era só com o diabo, mas a luta agora era comigo mesmo. E todos os dias batalhava contra um demônio terrível, a morte. Eu achei que não ia suportar, mas Deus estava me sustentando. Verdadeiramente somos levados ao matadouro todos os dias, basta cada dia o seu mal. Mas nesses meses que se tornaram tão longos, e o arrepiante pavor de ir na rua, de entrar no ônibus, de estar com pessoas que amava, de entrar em lugares diferentes e também em lugares distantes, de olhar simplesmente para fora da janela. Minha mente parecia que ia ser roubada a qualquer instante, de tão acelerada. Sem dúvida, como um vaso está sendo não só moldado, eu estava sendo tratado. Mesmo com esse nível de batalha que nunca tinha passado, eu me esforçava, mesmo com as mãos e os joelhos trementes. Deus estava me fortalecendo, mas as lembranças eram tão reais que se tornaram traumas sem limites. A síndrome do pânico, da ansiedade, lutaram para entrar dentro de mim. Mas eu lutei em todo o tempo, porque eu andei em trevas. Meus olhos perderam o brilho. As manhãs se tornaram noites, mas lá a luz clareou a minha escuridão. Mas lutei para me manter de pé. Fui julgado, fui perseguido, fui desprezado. Não fui compreendido por quem parecia estar ao meu lado. Diziam até que eu estava endemoniado. Mas quem não passou a dor
nunca entenderá o processo e nunca poderá ajudar o seu irmão, o seu companheiro. Mas o Espírito Santo estava me consolando, estava me guardando. Ele falava o tempo todo comigo, no silêncio, no caminho do deserto, através das pregações, dos louvores, e como o Senhor palestrava através das composições e dos louvores e de devocionais que Ele me permitiu escrever. E hoje, esse testemunho você vai poder ouvir e ver. Hoje eu posso dizer: ora, diga Israel, se não for ao Senhor, o mal já teria nos consumido. Minha alma estava dilacerada por causa do golpe que levei. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Em tudo, eu aprendi e sobrevivi. E tudo isso me fez voltar com mais intensidade ao primeiro amor. Me fez mais forte, me deixou mais maduro e sábio. E cresci na graça e no conhecimento. Mas cheguei à conclusão de que melhor é ir à casa onde há luto do que aonde há festa. Pois lá lembramos que somos limitados. E é melhor a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido e torna o coração mais difícil e duro. Agora, ser muito mais compreensível.